Isso, simbora. Então, hoje a aula é de hiperplasia prostática benigna, né? É uma redundância, porque hiperplasia é benigna, mas o nome é consagrado, então a gente vai manter por enquanto, tá legal? Sumário, vou falar um pouco sobre o que é hiperplasia, epidemiologia, etiologia, o quadro clínico diagnóstico, falar um pouquinho sobre o tratamento clínico e sobre o tratamento cirúrgico. É uma doença extremamente prevalente. Acredito que todos vocês, se não todos, mas a imensa maioria, vai ver algum paciente com hiperplasia. Principalmente quem trabalhar com idosos, né? Em clínica de idosos, vai ver muita hiperplasia, tá bom? Da sequência aqui. Então, a hiperplasia é uma condição frequente a partir da sexta década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos, né? Sendo a neoplasia benigna mais comum no homem, provoca o aparecimento de sintomas urinários que possuem um impacto negativo na qualidade de vida dessa população. Então, a hiperplasia é uma doença que realmente causa um impacto importante na qualidade de vida dos homens, tá bom? A partir da sexta década de vida, como eu falei aqui já no primeiro slide, a gente tem o aparecimento dessa hiperplasia, com a prevalência chegando a praticamente 90% em homens com mais de 80 anos. É intimamente relacionada com o envelhecimento. Coloco aqui que mais ou menos 50% dos homens estão sintomáticos aos 75 anos. Um autor, que agora não me vem o nome dele, ele escreveu no livro do Campbell's Urology, que é o principal livro de urologia, que se todos nós homens tivéssemos 120 anos, todos teríamos doenças da próstata, seja hiperplasia, seja câncer de próstata. Então, as doenças prostáticas, em sua imensa maioria, claro, tem doenças que não são assim, mas sua imensa maioria, elas estão relacionadas ao envelhecimento. Bom, e desses pacientes, todos que têm hiperplasia, de todos que são sintomáticos, né, 10% são submetidos a tratamento cirúrgico. Ou seja, 90% a gente consegue tratar clinicamente. Vou conversar com vocês aqui uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é a ampliação do número de cirurgias de forma mais precoce. Mas é uma intuição minha, tá bom? Mas eu vou conversar com vocês um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, a etiologia da hiperplasia, ela não é exatamente muito esclarecida, a gente não tem exatamente cada detalhe desse crescimento, do desenvolvimento dessa doença, mas a gente já sabe que ela é multifatorial. Então, a gente sabe que tem um fator do envelhecimento, né, como eu falei para vocês, tem um fator hormonal. O envelhecimento principalmente, a gente tem esse desequilíbrio entre o crescimento celular e a apoptose, que é a morte celular programada, vocês devem lembrar, e a alteração hormonal mesmo. Por exemplo, uma das coisas que a gente já sabe que tem alteração, principalmente no crescimento das células do adenoma prostático, é a atuação da 5-alfa-redutase, que ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é um metabólito ativo. E essa dihidrotestosterona tem essa atividade de aumentar as células do adenoma prostático. Então, das terapêuticas que a gente utiliza é com inibidor da 5-alfa-redutase e tende realmente a diminuir o tamanho da próstata. A gente vai falar um pouco mais à frente. Síndrome metabólica associa hiperplasia com outras patologias, diabetes, hipertensão, dislipidemia, dentre outras. Tem um processo inflamatório, principalmente com as inflamações crônicas, como a própria prostatite ou as infecções, formação de neovascularização, radical livre. E, como eu falei, é uma volta muito grande desse processo inflamatório, mas, embora não esteja 100% elucidado, ele está aí nos esquemas ali da formação etiológica. E, obviamente, tem um fator genético, pais que têm filhos, né? Pais que têm hiperplasia, os filhos provavelmente terão hiperplasia também, porque é uma herança autossômica dominante. Então, se a mulher tem um gene também, né, pode passar para o filho tendo o pai. Aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona, as zonas em que a gente tem a hiperplasia, tá? Principalmente o adenoma prostático, ele tem a ver mais com a zona de transição.
Então, você tem aqui, esse aqui é o esquema das vesículas seminais, tá bom? Aqui o canal onde vai sair pelo colículo seminal, aqui as zonas de transição e aqui está mostrando a uretra, tá bom? Que é exatamente aqui. Aqui a zona central, que vai começar a recobrir ali, a zona periférica, que é a zona, lembra onde a gente tem mais câncer da próstata, é na zona periférica, e aqui a zona anterior, que ela é fibromuscular apenas, tá bom? Então, fica mais na zona de transição, um pouquinho na zona central, né? Mas o adenoma é mais uma doença da zona de transição. Então, como é que acontece? Conforme a próstata, que aqui está normal, ela vai crescendo, a próstata vai crescendo, ela vai impedindo a saída da urina progressivamente, não passa de uma vez só. Então, conforme a urina vai ficando retida e, digamos assim, a uretra prostática vai sendo estreitada, você passa a ter sintomas desses sintomas urinários, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esses sintomas urinários, eles têm a ver com a dificuldade da urina de passar por esse estreitamento na próstata e também consequente a retenção urinária que fica aqui. Por quê? Se você tem um processo de obstrução que dificulta a passagem da urina, obviamente você não vai esvaziar por completo a bexiga. Não esvaziando por completo a bexiga, a gente deixa o que a gente chama de resíduo. Espera aí que alguém fez uma pergunta, deixa eu botar aqui no chat, espera aí. Então, os sintomas são relacionados com a direção do crescimento prostático, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu vou tentar esclarecer um pouco mais à frente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente com vocês. Então, você tem os sintomas relacionados diretamente pelo processo obstrutivo, ou seja, por exemplo, o jato urinário fino, entendeu? Jato urinário fino. E, por exemplo, sintomas irritativos, ir muitas vezes ao banheiro pelo resíduo pós-miccional. Isso, tem próstatas maiores cursando com menos sintomas. Isso, eu vou explicar para vocês, mas é mais ou menos isso que você está falando, tá bom? Por que acontece? Veja bem, se eu tenho um aumento prostático, um aumento da próstata por HPB, só para quem está aqui, para não deixar isso aqui sem fechar. E aí você tem um aumento da próstata, um crescimento, mas o crescimento é fora da zona de transição, ou seja, direcionado à zona central e à zona periférica, eu deixo a uretra livre. Então, o paciente não tem sintomas, apesar de ter uma próstata grande. Agora, se o crescimento ele é todo direcionado para a uretra, eu vou ter um fechamento da uretra com próstatas menores. Isso sim é o que eu acho que é isso que você estava perguntando, né, Marcela? Isso tem tudo a ver, sim, tá bom? Tem absolutamente tudo. Se era isso, é exatamente tudo a ver, tá bom? Então, isso a gente vai conversar ali na frente. Isso justifica, inclusive, porque que no câncer da próstata eu só vou ter sintomas em casos avançados. Digamos, por exemplo, que eu tenho um câncer aqui, na zona periférica, que é o mais comum, 75% deles estão aqui. E aquele câncer vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que obstrua a uretra. Entendeu? Então, até ele obstruir a uretra, ele provavelmente já alcançou as vesículas seminais e talvez até a bexiga, por exemplo, tá? Ele já passou da cápsula prostática. Então, ele passa a ser já um T3, talvez até um T4, quando ele vai gerar sintomas. Entenderam? Então, o câncer ele vem na zona periférica, óbvio que ele pode invadir aqui, passar pela zona de transição e comprimir a uretra, mas é mais difícil. Então, por isso que quando o paciente tem câncer da próstata e é sintomático, eu imagino, não é sempre, é claro, né? Não existe sempre medicina, nem nunca, né? Entendeu? Eu já imagino que talvez seja um câncer já avançado, pelo menos um T3, porque ele vai tendo que crescer, 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 alcança a cápsula prostática ali pela zona periférica, invade a zona central, zona de transição e começa a causar sintomas urinários. É exatamente por isso. É essa direção de crescimento que Marcela está colocando aqui para a gente. Então, aqui, ó, uma outra demonstração aqui para vocês. Então, aqui eu tenho uma bexiga normal com uma próstata normal. Aqui eu tenho uma próstata hiperplásica. Então, vejam que ele obstrui aqui a uretra prostática, olha a diferença de um lado e do outro. Então, essa obstrução vai fazer com que a bexiga está cheia, tá? Então, você tem aqui a bexiga, vai esvaziar, não vai esvaziar por completo,
né? O jato vai sair fino, o paciente vai ter dificuldade e vai ficar um resíduo aqui ainda na bexiga, esse resíduo pós-miccional. Então, eu passo a ter sintomas que a gente chama sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento de urina. São dois tipos de sintomas. Vocês vão ouvir sintomas obstrutivos e irritativos, principalmente dos colegas mais velhos, digamos assim, e tempo de profissão. E hoje foram substituídos. Então, sintomas irritativos são sintomas de armazenamento. E os sintomas obstrutivos são sintomas de esvaziamento. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais deles na frente. Então, o quadro clínico e o diagnóstico, eu já até antecipei para vocês isso aqui, né? Ele deve-se a 3 fatores principais. Uma, a obstrução mecânica, propriamente dita por conta da hiperplasia. Uma coisa que é menos importante, digamos assim, mas ela também existe, o aumento da atividade adrenérgica no trígono vesical, que aumenta o número de sintomas. E as alterações que são vesicais. Deixa eu voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Aqui, reparem, está detalhado, não está muito detalhado, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma parede da bexiga. Tá? E aqui eu tenho uma parede normal, né? E aqui eu tenho a parede da bexiga com uma próstata com hiperplasia. Discretamente, não dá para a gente ver isso muito claro, a gente vê um maior espessamento da parede dessa bexiga em relação a essa. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar, eu tenho a bexiga e a bexiga se contrai, o detrusor contrai e esvazia a bexiga. Beleza. Contrai e esvazia a bexiga. Quando eu tenho um processo obstrutivo, a bexiga precisa começar a fazer mais força para poder esvaziar. Porque eu tenho um processo obstrutivo. Então a bexiga tem pouca força, deixa eu fazer mais força. Ele faz mais força e aí você começa a ter, como qualquer musculatura, uma hipertrofia dessa musculatura. Tá? Então, essa hipertrofia é que causa essa parede espessada. Tudo bem até aqui? Entenderam o que é essa parede espessada? É importante isso, porque a gente vai chegar agora. Pode ser caso bexiga, pode, eu vou chegar lá, tá, Marcelo? Então, aí o que acontece? Então, você tem um espessamento da parede, a musculatura. Digamos que a obstrução progrida e seja cada vez pior. A bexiga, daqui a pouco, vai fazer muita força e não vai ser capaz de esvaziar. Posso, Isadora. Deixa eu explicar aqui para vocês, então. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira e vou explicar para vocês. Então, eu tenho a bexiga, normalmente, sem obstrução, o detrusor faz força e esvazia. Quando eu tenho um processo de obstrução, é mais difícil esvaziar, correto? É mais difícil esvaziar, porque está mais fino a uretra. Então, a bexiga tem que fazer mais força para poder esvaziar, correto? Conforme ela vai fazendo mais força, eu vou hipertrofiando o detrusor. Tá? Como se fosse uma musculação. Isso. Agora vamos à segunda etapa, a segunda parte, tá, Isadora? Então, a obstrução continua. Então, estava normal, obstruiu, teve que fazer mais força. Se a obstrução continua e continua piorando, a bexiga tem que fazer cada vez mais força. Cada vez mais força. E aí, chega num ponto em que a musculatura começa a se distender de tanta força que faz. Alguém aqui, ou se já não fez isso, já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Lembra quando a gente vai para a academia, tem muito tempo sem treinar, vai e faz força demais, né? A gente pode ter uma distensão muscular, começa a machucar, não é isso? Não é assim? A mesma coisa pode acontecer com a bexiga. E aí a bexiga, daqui a pouco, ela perde a sua força contrátil. Faz tanta força, que daqui a pouco perde essas fibras musculares. Tá bom? Porque é tão obstruído que ele não consegue e passa o tempo todo tentando contrair e não consegue. E passa muito tempo contraído, acaba desgastando e acaba posteriormente perdendo sua força contrátil. Isso aí é a etapa progressiva. Então, primeiro você tem a bexiga normal, primeiro ela vai hipertrofiar e depois vai perder essa função contrátil, vai perder as fibras musculares por desgaste mesmo. A distensão, como se fosse uma distensão muscular, a destruição dessa camada muscular. É a progressão que a gente tem na hiperplasia. Então, então isso é que entra aqui nessas alterações vesicais, tá? É exatamente isso que entra nas alterações vesicais. Então, primeiro a hipertrofia e depois a perda dessa musculatura posterior. Então, esses três fatores estão relacionados ao quadro clínico e diagnóstico.
Vamos lá. Então, eu tenho dois tipos de sintomas que vão representar essa síndrome, que é o LUTS, Low Urinary Tract Symptoms. Bonito, né? Bonito. Falar bonito em inglês, tá bom? Low Urinary Tract Symptoms. Tá bonito, né? Entendeu? Então, que são sintomas de armazenamento e sintomas de esvaziamento. Chamados também, que vocês vão ver pelos colegas mais antigos, chamados de irritativos e obstrutivos. Por que obstrutivos? Fica fácil, né? Porque ele tem relacionado com a obstrução da próstata. A própria próstata obstrui, dá esses sintomas que são de esvaziamento. E os sintomas de armazenamento, que são aqueles irritativos, estão relacionados ao armazenamento da urina na bexiga. E por isso que eram irritativos. Por quê? Porque o acúmulo da urina e aquele envelhecimento da urina dentro da bexiga acaba irritando a parede. Por isso que eles chamavam de irritativos. Mas vamos dar sequência aqui. Então, quais são os de armazenamento? A polaciúria, que é o aumento da frequência, a nictúria, que é urinar à noite, e a urge-incontinência, que é a urgência para urinar, que pode chegar a ter incontinência urinária. Então, o paciente tem aquela vontade imperiosa para urinar e, às vezes, não consegue segurar, pode chegar a ter um pouco de incontinência. São sintomas de armazenamento, outrora irritativos. E os de esvaziamento, que são obstrutivos, obviamente, redução do calibre, ter que fazer força para urinar, tá bom? Que às vezes ele usa a musculatura abdominal para urinar, o jato interrompido, ou seja, urina e para, demora para esvaziar a micção e o esvaziamento incompleto, com a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, que são sintomas que são de esvaziamento. Tá? E aí eu faço uma pergunta. Qual o valor do PSA para a hiperplasia? Essa é uma pergunta que eu faço em sala de aula, chego ali, você que não está falando nada ali no canto, está quietinho ali, me diz aí, qual o valor do PSA? Aqui, de aula remota, não dá para fazer isso, né? Então eu vou dar sequência. O PSA hoje, para o diagnóstico da HPB, exatamente, não tem como. Para o diagnóstico da HPB, é cada vez menor o seu valor. O PSA ele é extremamente importante para a gente fazer o rastreamento e investigação do câncer da próstata, né? Mas para a investigação do HPB não se presta, tá bom? A gente praticamente não usa para nada o PSA. Por que eu uso o PSA para hiperplasia? Praticamente para nada. Mas a gente faz durante a investigação porque eu estou rastreando o câncer da próstata. Então, e o TRD, para que serve? O toque retal, por outro lado, além da gente fazer o rastreamento, ele me indica o tamanho da próstata. O tamanho da próstata é importante na HPB? Sim. Tem uma certa importância, né? Tem uma certa importância na hiperplasia, tá? Mas a importância dele não é tanto relacionado ao seu tratamento. Por exemplo, o paciente tem indicação de cirurgia para hiperplasia. Então, o tamanho me importa para saber qual é a técnica cirúrgica que eu vou utilizar, não para a indicação da cirurgia. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, tá? E para saber o tamanho, o ultrassom abdominal se presta também, né? Então, o que a gente faz, muita gente faz o PSA e o toque retal por conta do rastreamento, tá bom? Entendam isso. Mas a gente faz, sim, que faz parte da avaliação da próstata, o PSA e o toque. Mas, para o diagnóstico e para o tratamento da hiperplasia, eles têm menos valor do que a gente utiliza para o câncer da próstata. Isso aqui precisa ficar ali. E eu posso lançar mão do ultrassom, de uma uretrocistografia e de uma urodinâmica para tentar fechar o diagnóstico da HPB. Mas eles não fazem parte da avaliação mínima da HPB, que é principalmente a anamnese, tá bom? E o exame físico, no caso, o toque retal digital. Eles fazem a avaliação. Então, se a gente fizer uma boa anamnese, um PSA e um toque retal, eu faço toda a avaliação da próstata que eu preciso, claro. A partir desses dados, dos dados coletados, tanto na anamnese quanto no toque retal, eu posso partir para pedir outro exame, não há problema nenhum. Mas é a parte inicial. Então, aqui eu avalio, como eu falei, a consistência, o tamanho, dor e a posição da próstata, é claro, que a gente faz para o rastreamento. Tá bom? Mas para todavia, entretanto, contudo, todavia, entretanto,
Para a gente poder guiar o tratamento da HPB, a gente utiliza o IPSS, International Prostate Score Symptoms. Vou até falar de novo, vai ficar bonito. International Prostate Score Symptoms, que é um score que quantifica a gravidade dos sintomas da HPB. Tá? Então, significa isso. Embora a gente tenha que fazer o PSA e tenha que fazer o toque, e embora saber o tamanho da próstata é uma coisa importante, e que o ultrassom vai te dar o tamanho da próstata e vai te dar também o resíduo pós-miccional, o que vai guiar o tratamento, o acompanhamento desse tratamento, né, é praticamente o IPSS. Então, resumindo, é a gravidade dos sintomas da hiperplasia que vai ditar qual o tratamento. Com raras exceções, tá bom? Com raras exceções. É claro que durante a progressão da hiperplasia, a progressão da obstrução, ela não tratada de nenhuma maneira, seja ela clínica ou cirúrgica, o que for, você não tratando, o paciente vai chegar a ter possivelmente uma retenção urinária, que acho que alguém perguntou aqui no chat, né? Sobre essa retenção urinária. Quem perguntou aqui? Bom, já não lembro mais que tem muitos aqui, né? Entendeu? Muitas. Aqui, bexigoma. Marcelo perguntou, né? Pode causar bexigoma? Pode. Se ele tiver uma retenção urinária, né? E não tratada, aí ele pode chegar a ter um bexigoma. Então, a hiperplasia. O paciente começa a crescer, cresce para a zona de transição, né? A zona central e zona de transição, obstrui a uretra e começa a gerar sintomas. Se eu não tratar, virtualmente o paciente, no momento, para fazer uma retenção urinária, e fazendo a retenção urinária ele não consegue esvaziar e vai causar o bexigoma. Tá bom? É assim que funciona. E como é que eu sei se eu preciso tratar ou não? Principalmente por conta do IPSS. Vou fazer o PSA? Vou fazer o toque? Vou. Mas lembrando que esse tem muito mais valor para o rastreamento do câncer da próstata. Por quê? Tem algum valor? É claro que tem. Tem valor ali. Mas mais por conta desse rastreamento. Porque para ditar o tratamento é o IPSS. E é esse aqui. Esse é o IPSS traduzido para o português. E como é que eu faço isso aqui? Eu chego e começo a perguntar para o paciente, tá? Esse aqui é traduzido para o português. Não vou passar tudo para vocês com detalhes, porque eu já passei isso nos slides, você já tem os slides. Mas aqui eu começo a fazer uma série de perguntas, são 6 perguntas que são objetivas, assim, são 7, na verdade, 7 perguntas, porque tem uma que é só relacionada à qualidade de vida, tá? São 7 perguntas, porque a noctúria ou nictúria, né, que hoje já são sinônimos, é uma pergunta só. Então, aqui, eu pergunto aqui, no último mês, quantas vezes tem a sensação de não esvaziou a bexiga? Quantas vezes teve que urinar menos de 2 horas? Quantas vezes teve o jato interrompido e voltou sozinho a urinar? Quantas vezes teve dificuldade para começar a urinar? Quantas vezes teve jato urinário fraco? Quantas vezes teve que fazer força? Quantas vezes levantou à noite? E aqui eu coloco nunca menos de 1 em 5 vezes, menos da metade, a metade, mais da metade, quase sempre. E aqui eu começo a fazer um somatório. Então eu posso ter de 0 a 35, o score do IPSS. E aqui, a última, mas não menos importante, é uma pergunta sobre a qualidade de vida. Se você está ótimo, satisfeito, pouco satisfeito, mais ou menos, infeliz e assim vai. Por que é que tem essa avaliação da qualidade de vida? Por quê? Porque a gravidade de sintomas de uma pessoa pode afetar a qualidade de vida de uma maneira e para outros de outra maneira completamente diferente, porque aqui são critérios que são subjetivos. Aqui, essas 7 primeiras perguntas, qual é a nossa tentativa? É a tentativa de tornar o que ele fala, ou seja, uma avaliação que é subjetiva. Se perguntar para ele, estou urinando bem. Está urinando bem? Não, estou urinando mal. Está bem, mal, mais ou menos? Quanto é isso? Fica complicado. Então, estou tentando trazer isso que o paciente traz como subjetivo para uma escala objetiva, mantendo, é claro, a avaliação da qualidade de vida como uma coisa subjetiva. E a partir desse score, eu consigo classificar os sintomas leves, moderados e graves e ditar o tratamento dele. Mais ou menos assim. Quais são as metas? Qual é a meta do tratamento da HPB? A meta do tratamento da HPB é todas em todos os tipos de instância mesmo. Então, ou seja, aliviar os sintomas clínicos e corrigir as complicações relacionadas ao crescimento da próstata.
E aí a gente pega aqui o IPSS e vai classificar ele conforme a gravidade dos sintomas. Então, de 0 a 8, a gente considera como sintomas leves. Significa o quê? Que eu não preciso fazer nada, a gente apenas acompanha. Entre 8 e 18, tá? Entre 8 e 18, que na verdade aqui deveria ser maior ou igual a 19, né? Entre 8 e 18, os sintomas são moderados, na verdade de 9 e 18, sintomas moderados. E acima de 19, os sintomas são graves. O moderado, em geral, a gente faz tratamento farmacológico, ou seja, o tratamento clínico. E no grave, alguns autores colocam como severo. Eu não gosto muito de colocar severo, porque severo parece uma pessoa que é severa, né? Me soa um pouco estranho. Talvez não esteja nem errado, mas me soa um pouco estranho. Então, eu prefiro colocar sintomas graves. Nesse caso, a gente já indica a cirurgia. Mas, lembre-se, vou voltar de novo no slide. Essa pergunta de qualidade de vida, ela se faz muito importante quando a gente vai naqueles casos que são borderlines, tá? Nos casos que são duvidosos. Por exemplo, um paciente chega para a gente com o IPSS de 17, 18, mas com uma péssima qualidade de vida. Péssima. Eu posso fazer o tratamento farmacológico? Até posso, mas como a qualidade de vida dele é muito ruim, vamos tentar um tratamento, vamos ver se vale a pena a gente indicar uma cirurgia um pouco mais precoce? Vamos dar uma olhada? Né? A gente começa a pensar isso. Quer dizer que já vai fazer? Não. Quer dizer só que a gente passa a considerar isso. E a mesma coisa, o cara tem IPSS de 20, 21, mas não tem tanta inferência na qualidade de vida dele. Eu posso tentar um tratamento farmacológico. Não é uma receita de bolo. Vai depender. Se ele tem aqui, tem 20, 21, mas ele está satisfeito na qualidade de vida dele, vamos tentar tratamento farmacológico? Não é melhor do que operar, sendo menos invasivo? Pode ser. Então, a gente começa a discutir isso conforme essa avaliação da qualidade de vida. Como eu falei, a inferência ou a afecção da qualidade de vida pela HPB, ela é individual. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tem outros scores, tem scores diferentes que já têm sido utilizados ou têm sido descritos, que são mais complexos. Se vocês forem estudar, vocês vão ver os scores. Mas volta e meia, tem um score novo, não vinga, volta para o IPSS. Tem um score novo, não vinga, volta para o IPSS. Por quê? Porque ele é extremamente objetivo e curto e fácil de ser aplicado. Os outros podem até ser melhores, ter melhor avaliação, melhor a qualidade de vida, um questionário maior de qualidade de vida, mas em compensação ele não é tão fácil de ser aplicado e demora muito para ser aplicado. Então a gente acaba sempre voltando para o IPSS. E aí a gente pode fazer apenas no tratamento, dependendo, obviamente, do IPSS, como eu falei para vocês, segmento, apenas acompanhar esse paciente se os sintomas forem leves. Posso fazer alfa-bloqueadores, que eles vão atuar nos receptores alfa-1 adrenérgicos da uretra e do trígono vesical. Lembra que tem aquela hiperreatividade, um dos 3 fatores, qual é? Processo de obstrução, hiperreatividade alfa-adrenérgica no trígono e na uretra, principalmente na uretra prostática e no trígono vesical, e alterações vesicais, são os 3. Então, aqui o alfa-bloqueador, que ele melhora a ação desses receptores alfa-adrenérgicos na uretra e no trígono vesical. Outra coisa que a gente usa no tratamento farmacológico são os inibidores da 5-alfa-redutase, como finasterida e a dutasterida, que impedem a formação da dihidrotestosterona e tendem a diminuir o tamanho da próstata. Tá bom? Então, eles tendem a fazer isso, a gente pode tentar como utilização. Outros que a gente... O terceiro, qual? Dutasterida, finasterida e dutasterida. Alfa-bloqueadores, tá aqui, ó, finasterida e dutasterida, eles estão aqui, tá bom, Tamara? Não se preocupe não que está no slide. Eu não falei nenhum nome de alfa-bloqueador, tá? Não falei. Mas tem vários aí, doxazosina, alfazosina, tem vários ali, tá bom? Tansulosina. A gente usa muito a doxazosina e a tansulosina, tá? Mas eu não coloquei nomes, coloquei só alfa-bloqueadores. E a dutasterida. É muito comum a gente ver a associação dos dois, tá? Alfa-bloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase. Tem uma tendência a diminuir em torno de 30% a 40%
do tamanho da próstata. Às vezes não é o suficiente, a gente acaba tendo que indicar cirurgia como falha medicamentosa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente indica o tratamento cirúrgico. Fitoterápicos, eu estou colocando aqui porque vocês podem ler em algum lugar a presença de fitoterápicos. É verdade, a gente tem muito fitoterápico aí no mercado, mas eles são muito utilizados na Europa, mas os guidelines norte-americanos não utilizam. E aqui no Brasil, a gente copia muito os guidelines norte-americanos, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, a gente copia muito, né? Tá? Então a gente não tem utilizado muito fitoterápicos. Com resultados duvidosos, tá? A verdade é o seguinte, a gente pode tentar reduzir um pouco o tamanho da próstata, mas com o alfa-bloqueador sozinho, por exemplo, eu tenho apenas uma diminuição da reatividade da uretra. Ou seja, dos 3 fatores que eu tenho ali, eu estou diminuindo só o do meio. Os outros 2, eles permanecem. Então, a próstata pode continuar a crescer e pode continuar a ter consequências para a bexiga. E aí vem a hora que eu falei para vocês, que é uma impressão. Qual é a minha impressão? A minha impressão é que a gente vai operar com mais brevidade a hiperplasia prostática. É uma impressão que eu tenho. Por quê? Porque se eu não mexo na próstata, ela continua crescendo, e eu estou mexendo só na reatividade. Quando eu estou mexendo na reatividade dos receptores alfa, eu consigo melhorar os sintomas. Mas a próstata vai continuar a crescer. E as consequências na bexiga permanecem. Quando eu for operar, aquela bexiga pode já ter mais repercussão e perde aquela força contrátil. E aí isso pode perpetuar infecções de repetição e complicações futuras para esse idoso, que será idoso, né? Se não for hoje, ele será idoso. Então, eu tenho para mim, veja bem, isso não tem comprovação, tá? Não é nada disso. É porque eu acho, quer dizer, não é porque eu acho é porque eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar e fazer um trabalho para complementar isso. Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho que a gente publicou, já está publicado, que mostra que a gente tem uma perda de contratilidade normal no envelhecimento. Então, a bexiga diminui a sua contratilidade. Se eu tenho uma doença que piora essa contratilidade no futuro, e que é a hiperplasia, e eu não opero, a próstata vai continuar crescendo e vai continuar trazendo repercussões para a bexiga. Se eu já tenho uma perda de força contrátil no futuro, e isso pode justificar uma infecção urinária de repetição, eu vou manter aquela próstata ali ainda, quer dizer, piorando ainda mais essa contratilidade, é controverso, tá? É controverso. Por isso que é apenas uma impressão de que no futuro a gente vai operar com mais brevidade, ou, claro, se você tiver medicamentos que diminuam o tamanho da próstata, eles serão utilizados. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, a princípio a gente deve ser mais agressivo no futuro com o tratamento da hiperplasia. Mas, repito aqui, é apenas uma impressão particular. Afinal de contas, hoje é o dia C da ciência, não é isso? Sabiam disso? Hoje é o dia C da ciência. A ciência tem um dia, né? E hoje é o dia C da ciência. Eu não sei por que deram isso também. Vai ficar com 2 dias, né? Mas, como é o dia C da ciência, a gente tem que falar. Isso aqui é uma impressão, é uma teoria minha, não é nada ainda comprovado cientificamente. Mas a gente vai provar. Bom? E aqui, ó, mostrando onde ficam os receptores, os tipos de receptores vesicais. Beta-adrenérgico mais clarinho fica aqui, né? Tá bom? Os colinérgicos por fora, né? Tá bom? E os alfa-adrenérgicos aqui, ó, principalmente na uretra prostática, né? Principalmente e no trígono vesical. Então a gente impede, como eu falei, melhora os sintomas, mas não diminui o tamanho da próstata. Agora, os inibidores da 5-alfa-redutase tendem a diminuir sim o tamanho da próstata. Então por isso que eles têm entrado em terapia associada. Beleza? Aqui, ó. Não. Bloqueadores causam relaxamento dessa musculatura e melhora os sintomas. Beleza? E aqui a testosterona, a 5-alfa-redutase, impede a formação da dihidrotestosterona e o aumento prostático. Quando eu corto isso aqui, eu impeço esse aumento prostático e, teoricamente, ele diminui o tamanho da próstata. Mas ele é a longo prazo. Então, são em torno de 6 meses, tá? Para a gente poder avaliar. E aqui, normalmente, ele está muito associado aos alfa-bloqueadores. Por quê? Porque os alfa-bloqueadores, eles causam alívio de sintomas imediato, mas eles não diminuem o tamanho da próstata. Então, eu diminuo os sintomas imediatamente e, a longo prazo, eu diminuo o tamanho da próstata.
Por isso que eles trabalham em associação, tá bom? E para indicar o tratamento cirúrgico. Agora vamos para o que interessa, que é o tratamento cirúrgico. Então a gente vai fazer como? O que são as indicações do tratamento cirúrgico? 1. Retenção urinária por conta da hiperplasia. Óbvio, né? Então o paciente está retendo urina, eu tenho que operar. Ele pode ter contraindicações? É claro que sim. Por exemplo, o paciente é paciente muito grave, tem muitas comorbidades e a cirurgia tem risco. Então, ele tem uma contraindicação àquela cirurgia. Então, eu indico a cirurgia. Ele tem indicação? Tem. Ele tem indicação para retenção urinária. Só que ele acabou de fazer um AVC, então ele vai sangrar. Então, eu vou contraindicar temporariamente a cirurgia dele, tá bom? Então, estou falando das indicações. As contraindicações, ele pode ter também. Infecção urinária de repetição. Bastante interessante, né? Por quê? Porque ele faz aquela retenção, não é isso? Retém parcialmente a urina, aumenta o resíduo pós-miccional e tem infecção urinária de repetição. Essa é uma coisa que é bastante interessante, a infecção urinária de repetição. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pede um risco cirúrgico e o anestesista diz que não pode operar porque ele tem infecção urinária. Não, ele não pode operar porque tem infecção urinária, então tem que tratar a infecção. Mas, vejam, a indicação da cirurgia é infecção urinária de repetição. Ele está operando justamente porque tem infecção. Entendeu? E é difícil a gente trabalhar isso. Ele não está fazendo uma outra cirurgia, ele está fazendo uma cirurgia justamente porque ele tem infecção de repetição. Então, a infecção urinária, nesse caso, não é uma contraindicação à cirurgia da hiperplasia. Se ele tem insuficiência renal pós-renal, obviamente secundária à hiperplasia também tem que fazer, ou seja, começou a subir a creatinina, já opera logo, tá bom? Falha no tratamento medicamentoso, ou seja, o paciente não se tratou, teve falha de qualquer maneira, né? Ou seja, não tomou o remédio adequado, ou não acompanhou adequadamente, ou tomou remédio e não adiantou. Aí, falha medicamentosa é a indicação de tratamento cirúrgico. E hematura de causa prostática, que é bem raro, tá? Bem raro a hematura de causa prostática para a gente indicar. Como é que tem essa hematúria? É parecida com a hematúria da infecção urinária, da cistite. O tecido uretral fica muito friável, ele descama um pouquinho e sangra um pouco. Tem um sangramento importante para indicar cirurgia, hematúria na hiperplasia é bem raro, tá? Bem raro. Não lembro de ter visto algo nesse sentido. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque eu estou dando aula, mas está parecendo cortado, né? E fica feio, né? Vamos ver o que o pessoal vai falar aqui. Está parecendo cortado. Vamos lá. Fica feio, né? Vocês nem falam nada que está cortado, tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Assim, gente, muito obrigado pelo chocolate, adorei, viu? Muito obrigado mesmo, tá? Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa? Bárbara? Ah, tá, que susto, tá? Alguém morreu? Eu falei, nossa senhora, né? Porque você sabe, o que aconteceu? Eu falei, alguém morreu. Ah, morreu alguém? Não, alguém tá grávida. Oh, meu Deus. Alguém tá grávida, é isso? Que venha com saúde, tá? Que venha com saúde. O pessoal coloca as coisas, cara. Coloca as coisas. Eu vou contar uma historinha aqui. Sabe que eu gosto de contar história? Até tirar a tela aqui. Vou te contar a história. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte: você vai brincar comigo, a pessoa coloca o negócio e bota no Instagram. Eu falei, não, você não colocou no Instagram, você levantou a bola, jogou na rede, tá sem bloqueio e eu sou o atacante. A bola tá no chão. Tá no chão, entendeu? Aí tem uma amiga minha que não queria ter filho de jeito nenhum. Olha só, a mulher não quer ter filho. Tudo bem, direito dela. Não tô entrando nesse mérito, tá? A mulher não queria ter filho. E a gente fala, poxa, mas engravida, você é casado e tal, não sei o quê, seu marido é gente boa e tal. Não, mas eu não quero ter filho agora, que não sei o quê, quem sabe um dia. Então, tá bom, tudo bem, é direito dela, né? Mas a gente acaba tirando onda com ela. Aí daqui a pouco ela vai e coloca assim na internet, no Instagram, né? Aí, gente, tem novidade aí. Aí eu peguei na hora e coloquei, poxa, parabéns, fulana, né? Que venha com saúde, o importante é que venha com saúde e tal. Tá travando? Ah, tá. Que venha com saúde, que não sei o que e tal. Aí a mulher ficou desesperada, disse que foi até a mãe dela, via a postagem, e ela falou, ah, minha filha, que bom, vou ganhar um neto. Bom, resumindo, ela teve que tirar a postagem, entendeu? Teve que tirar a postagem. Então, coloque aqui. Por que, Bárbara? A gente não vai zoar, não. Você tá grávida, é isso? Não, cara, que venha com saúde, a gente dá total apoio.
Eita, a Bárbara até saiu. A gente dá total apoio, gente, entendeu? Não tem nada disso, não. A gente apoia aqui. Eu também acho, mas a gente, poxa, gente, coitada, né? Tal, caiu a internet, entendeu? Mas a gente fica ali, a gente dá total apoio, tá? Total apoio. A gente dá total apoio para a pessoa, entendeu? Mas eu falo isso mesmo. Chegou ali, cara, e eu tinha uma fama no português, o português, da plantão na UTI. Aí eu pedia o beta-HCG e vinha positivo. Nossa, o Leslie pediu, falei para você, alguém que é um beta? Alguém que é um beta era desesperador. Ninguém queria que eu pedisse beta porque sempre dava positivo. Aí eu peguei e falei, não, gente, não é sempre que dá positivo, isso não é verdade. Tá? Pô, Camila e Grazi, que eram duas técnicas que estavam lá, eu fiz, deu negativo, mas elas estavam grávidas. Aí que o bicho pegava, entendeu? Não, não, porque não sei o que, pra gente. Alguém quer um beta, alguém quer um beta, então estou pedindo, e ficava aquela confusão no plantão, entendeu? Pediu beta, ninguém queria que eu pedisse o beta, não sei porquê, mas era por conta disso. Não, não, não tem como eu estar grávida. Mas, minha querida, por que não tem como? Não, não tem como eu estar grávida, tome cuidado. Você é casada? Falei, sou. Você se encontra com seu marido? Veja bem, eu não estou aqui, né? Sim, me encontra, então você pode engravidar, mulher. Nossa, claro que pode, né? Uma probabilidade menor, mas pode. Aí começava aquela confusão. Mas eu sou desses aí, entendeu? A gente não perdoa, né? Mas vamos voltar aqui ao caso, né? Vamos voltar aqui ao caso. Né? Porque Bárbara saiu porque a gente achou que ela estava grávida, coitada. A gente não acha, tá? A gente dá apoio. Depois ela vai ver a aula gravada, né? Então, a gente está dando apoio total, tá bom, Bárbara? A gente apoia, dá força aí para você. De, a Bárbara voltou. Então, a gente achou que você ficou chateado porque a gente disse que você estava grávida, Bárbara. Não, pô, se você estiver grávida, tá tudo certo, a gente dá apoio. É isso que nós estamos falando aqui, entendeu? A gente dá apoio, que venha com saúde, tá? A gente fica de boa com você, tá bom? Sem, aqui, ó, corações para vocês, tá? Tá bom? Corações para vocês. A gente ficou aqui, a gente achou tal, ela ficou chateada, saiu e tal, aquela coisa toda, né? Não, não surte não, não surte não, surte não, surte não, por favor, tá bom? É tudo brincadeira aqui, mas faz parte do processo, né? Não, tudo bem, só mexe travou e tal. Também foi só falar em criança e caiu a internet dela. Foi impressionante, viu? Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Então, eu imaginei, tá? Eu imaginei. Aí é bom, aí o pessoal fala assim, quando for assim, ó, quando for assim, você fala assim, não, claro, 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 tudo que você me deseja, eu lhe desejo em dobro. Entendeu? Tudo que você me deseja, eu desejo de novo. Sempre funciona, entendeu? Porque foi de bom, de ruim. Então, se você está desejando que tenha um filho, eu estou desejando gêmeos para você. Aí sempre funciona. Aborre o assunto na hora, viu? Tá? Estou dando até a dica de como rebate. Graças a Deus eu não posso mais ter filhos, tá? Graças a Deus eu posso ter filhos. Então eu posso só zoar e não cairei naquele negócio de vir em dobro, tá bom? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar sequência então à aula, já que passamos da história, né? Entendeu? Teve uma história que eu contei para vocês do cara que fez vasectomia e fez vasectomia, não, estava discutindo, descobrindo infertilidade. Acho que eu contei, né? Infertilidade, descobriu que a filha não era dele e tal, não sei o quê. Janete Claire, quase, né? Novela Janete Claire. Mas vamos lá, vamos embora. Então, tratamento cirúrgico. Principalmente e cada vez mais, a gente utiliza a ressecção transuretral da próstata, que é a famosa RTU de próstata. Ou seja, ela é minimamente invasiva. Eu passo uma câmera pela uretra, chego até a próstata e resseco aquele adenoma. Tá bom? E conforme a gente vai passando a técnica e vai mudando, vai passando por laser, green light, assim vai, a gente vai conseguindo ressecar próstatas cada vez maiores. Então, o que acontece? Quando a próstata é muito grande, eu não consigo fazer a RTU por impossibilidade do material. A ressecção ele tem uma alça. Tem um ressectoscópio, ele tem uma alça. Essa alça vai lá na frente e puxa a próstata. Vai lá na frente e puxa a próstata. Se a próstata for muito grande, o aparelho não consegue chegar lá na frente e puxar. Então, eu tenho que fazer, né, a prostatectomia aberta. O que está acontecendo? Com as novas fontes de energia, seja ela por laser, seja ela pelo green light, que não deixa de ser como se fosse um laser, a gente consegue operar cada vez próstatas maiores. A gente vaporiza essas próstatas maiores e a gente consegue ressecá-las. Tá? Então, cada vez menos a gente tem feito a prostatectomia aberta. Cada vez menos. O tratamento minimamente invasivo,
a colocação de stent, a ablação por agulha, a ablação a laser, a gente tem feito cada vez menos. A ablação a laser tem sido substituída por uma ressecção prostática usando a fonte do laser, tá bom? A gente tem colocado isso cada vez mais. A ablação por agulha, ou seja, se eu colocar a agulha e tentar diminuir o adenoma, praticamente não tem sido feito mais. Stent, ou seja, colocar um aparelho ali para tentar desobstruir, ele obstrui logo depois, não tem tido benefício. A ablação a laser está se transformando na ressecção transuretral mesmo, com a fonte de laser. E a embolização prostática, eu estou colocando aqui em vermelho, cada vez menor, cada semestre que passa eu estou colocando menor. A primeira vez que eu coloquei tem alguns anos já sei lá, 5 anos, quando saiu no Fantástico. Hoje, no Fantástico. Tratamento na Escola Paulista de Medicina vai acabar com as cirurgias da próstata. E colocou lá, ele fazia uma embolização prostática, jogava os êmbolos ali e diminuía o adenoma. Foi feito com 3 pacientes, saiu no Fantástico. Entendeu? Não tinha comprovação científica, era muito raro, tá, aquela coisa toda, muito pouco. Depois desapareceu. Hoje não se fala mais. Então, eu estou colocando para vocês que se vocês forem procurar, vão achar na internet. Então, hoje menos, né? Porque já se passou 5 anos. Mas cada vez menos eu estou deixando isso aqui menor. Daqui a pouco eu vou tirar até o vermelho, vou colocar em verde, a venda, como fitoterápico é verde, né? Para associar como uma coisa assim, meio fora do protocolo. Eu vou colocar para vocês, tá? Então a gente vai colocar mais ali na frente. Aqui é uma cirurgia. Será que ele passa? Não. Vou ver se eu tirar aqui, gente. Interromper aqui o compartilhamento. Vou abrir no YouTube. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Enquanto ele corre aqui, eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês. Pronto. Aqui. Opa. Pronto. Então, gente, aqui é uma animação, na verdade, tá? Para mostrar aí. E ele vai vaporizar. Coloca a fibra ali. E vaporiza.
vai abrindo a uretra prostática, tá? Ó. E aqui é uma próstata obstruída e uma próstata pós o green light, tá? Vamos lá. Vou mostrar mais um aqui. Agora uma cirurgia mesmo. Aqui ele está entrando uretra. Ah, bom que ele colocou uretra peniana. Ela está um pouquinho inflamada. Ó, colículo seminal, lobo prostático de um lado e do outro. Tá vendo aqui? Ainda está uma uretra. Colículo seminal. A gente entra aqui no colículo seminal e olha para cima. Tá bom? Aí a gente está vendo aqui os três lobos. Ó, lobo esquerdo, direito e o lobo mediano. E aqui a bexiga. Tá aqui a bexiga. Um divertículo na bexiga, que é um sinal de complicação também da próstata. E agora ele deve fazer um green light. Bexiga trabeculada, que tem bexiga de esforço, já bem demonstrado. Ó, fibra laser. E ele começa a vaporizar. Ó. Tá vendo? Vai limpando um lado, o outro, vai vaporizando. Como essa fibra, como a alça, na verdade, aquela alça de ressecção, a gente tem um limite, como a fibra ela é reta, ela vai mais longe. Por isso que a gente consegue vaporizar próstatas maiores. Isso vai fazer com que cada vez menos a gente vai precisar fazer a prostatectomia aberta. Muito raro a gente fazer hoje. Cada vez menos a gente vai fazer, tá? Aí começa a vaporizar. Olha, os sintomas obstrutivos há 5 anos, tá vendo? Internação por infarto agudo. Oh, caramba. Ó, faz aí o green light. Olha lá. Usa anticoagulante oral, né? Deve ser Xarelto ou Marivan. E aí eles têm uma probabilidade de sangrar mais, né? Exatamente. Aí com o laser ele sangra muito pouco. Porque vaporiza, né? Queima mesmo. Quem que mandou mensagem?
Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Aí fez a cirurgia grande, né? Longa, né? 4 horas, né? Que ele colocou aqui, mas conseguiu vaporizar tudo, tá? Cheguei disso aqui já. Vamos embora. Vamos voltar à nossa aula aqui. Pronto, voltamos à aula. Então, na verdade, aqui é para a gente praticamente finalizar, tá bom? Eu vou entrar apenas para a gente fazer uma revisão do caso, porque já está batendo 1 hora de aula, né? A gente sabe que 1 hora começa, o pessoal já começou a sair, já começa a ficar como é que chama? A parte de atenção começa a se perder. Então vamos lá. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês, mas é bem rapidinho, depois vocês podem estudar. Fica esse caso de aplicação. RSS, 67 anos, veio consulta de disúria, nictúria e polaciúria. Possui hipertensão e diabetes, não faz rastreamento para o câncer da próstata há aproximadamente 3 anos. Quais exames devem ser solicitados? A gente vai pedir um PSA e um toque retal, que a gente vai fazer por conta do rastreamento, né? Para a avaliação da hiperplasia, é praticamente o IPSS, não é isso? É o IPSS, que vai indicar o parâmetro para o tratamento também, que é o segundo. Qual o melhor tratamento? Vai depender do IPSS, né? Para a hiperplasia depende do IPSS. Quais alterações dos exames solicitados podem mudar a conduta? Principalmente se você tiver alteração do PSA, que aí eu posso ter que pedir uma biópsia, assim vai, né? Isso eu estou falando especificamente, tá bom, gente? É claro que eu costumo dizer, até no 8º período, eu vou falar isso para vocês de novo, que nada substitui a anamnese e exame físico. Se você vê na anamnese ou no exame físico alguma coisa que indique, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma angina instável, alguma coisa respiratória, obviamente a gente vai pedir alguns outros exames. E se o paciente tiver contraindicação cirúrgica, a gente vai modificar a nossa conduta, né? Mas, especificamente para a hiperplasia, é basicamente os sintomas que ditam o tratamento, né? A conduta propriamente dita. Quais os efeitos colaterais dos alfa-bloqueadores? A gente não comentou sobre isso, mas os alfa-bloqueadores, principalmente no início do tratamento, até o paciente se adequar, ele tende a ter uma hipotensão, tá bom? Ele faz hipotensão temporária, depois ele equilibra. E nesse momento, é por isso, por conta dessa hipotensão, ele pode fazer uma hipotensão postural, que a gente sugere que seja dado o alfa-bloqueador à noite. Que aí, se ele for ter uma hipotensãozinha transitória, ele está dormindo. O paciente foi submetido à ressecção transuretral, quer dizer, uma RTU há 8 anos, retorna à consulta com sintomas descritivos. Houve erro médico com sintomas descritos, perdão. Houve erro médico? Não. Lembre-se, a RTU é uma raspagem, uma ressecção. Então, eu tenho a próstata, eu faço uma raspagem do adenoma. O resto da próstata está ali. Então, ela volta a crescer. Depois de 8 anos, boa parte desse paciente já tem sintomas, tá? Então, não é uma obrigatoriedade. Não é um erro médico, perdão. Tá? Ele volta a sentir sintomas, pode acontecer, a próstata ainda está ali, o paciente não deseja ser submetido a nova cirurgia, mesmo com sintomas. Devo seguir seu desejo? Sim. Por quê? Porque está no Código de Ética Médica, né? Ele pode decidir sobre o seu tratamento. Então, eu devo aceitar a decisão dele, mesmo que ele tenha indicação cirúrgica, eu posso tentar o tratamento farmacológico. E aí a gente tenta, mas ele tem que estar ciente de que ele pode ter complicações de uma retenção urinária aguda. Caso o paciente não deseje realizar nenhum tratamento, qual a consequência? Contamicção, obviamente, deve ocorrer. Vai chegar o momento que ele vai fazer a retenção urinária, né? Bem tranquilo. Assim, tranquilo da gente colocar. A próstata vai continuar crescendo, ele não se trata. Um dia, quem sabe, todavia, entretanto, vai fazer uma retenção urinária, não é isso? Tranquilo também da gente responder, né? Tá bom? E era isso, gente. Alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Vou interromper aqui a gravação para já ir gravando no Drive.